Muito bom. Essa semana, então, esse domingo, a gente termina a série de Tiago. Nós não vamos ir até o final, até o capítulo 5, mas só até o capítulo 4. Até o capítulo 4 só, e então nós vamos poder encerrar essa parte e a gente começa uma outra série na semana que vem. Essa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês o que Tiago fala com relação à submissão a Deus. Eu não havia conversado com o Sérgio sobre isso, e ele falou várias vezes a questão da entrega, de submissão, durante o louvor. Durante várias vezes ele falou. Conceição veio falar aqui também de entrega. Nenhum deles sabia sobre essa questão de hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês com relação à submissão. Isso você vai encontrar em Tiago capítulo 4. E Tiago trabalha uma ideia bem interessante sobre guerras e contendas. E ele propõe uma resolução, como pôr fim às guerras. E provavelmente você já deve ter ouvido falar de guerras, não é? Recentes ou não tão recentes. Porém, tem algumas que nos passam desapercebidos. Vocês já ouviram falar? Nós não temos lá de novo. Então, vocês já ouviram falar sobre a Guerra dos Farrapos? Já ouviram falar? Lá no sul do país? Muito bom. Guerra no Paraguai. Do Paraguai, na verdade, né? Que foi um genocídio. Agora, isso foi relativamente recente, né? Mas nós temos várias guerras acontecendo aqui em nossa volta. Algumas são regionais. Nós temos a guerra contra o tráfico, nós temos a guerra de postos de gasolina, né? Existem várias guerras acontecendo à nossa volta. Existe a guerra na fila do supermercado, principalmente nos finais do ano, né? Quando as filas serpenteiam dentro do mercado, e aí você quer brigar praticamente por causa de, né? Ou um passa com o carrinho no pé do outro, o outro quer cortar a frente. Existem várias guerras, na verdade, que a gente luta com elas. E a guerra, muitas vezes, é um fato da nossa vida. Nós vivemos com elas e convivemos com elas. E apesar de existirem tratados internacionais, de organizações que basicamente querem prevenir o mundo da guerra, as guerras existem. Entre as nações, existem entre nós e tudo mais. E no nosso texto de hoje nós encontramos Tiago lidando com essa questão. Ele está discutindo esse tema tão importante de guerra. Ele também diz como as guerras podem ser encerradas. Como nós podemos resolver a questão da guerra. Vamos ler o texto então, versículo 1 até o versículo 10 de Tiago, capítulo 4. Ele começa fazendo a pergunta, na verdade: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E aí ele usa uma palavra bem pesada, né? Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se a Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Só até aqui. Tiago está falando de alguns tipos de guerra, né? E ele cita que existe guerra uns com os outros, principalmente entre cristãos, porque ele está falando para crentes aqui.
Ele está falando para crentes, ele diz, existe guerra entre vocês. E nós temos vários exemplos na Bíblia de guerra. Por exemplo, na igreja de Corinto havia guerra entre um e os outros. Tanto é que Paulo tem que escrever lá e tentar consertar o problema. Mas havia guerra, levantes uns contra os outros, busca por poder e tudo mais. E na carta ao Tiago exemplifica alguns tipos de potenciais conflitos que podem acontecer entre irmãos. Ele disse, em capítulo 2, versículo 1 a 9 de Tiago, que há guerra de imparcialidades. Ele diz, não pode acontecer parcialidades. De você dizer, o mais rico é legal e o mais pobre tem que sair. Criar classes sociais, panelinhas, isso é uma potencial guerra em nosso meio. Quando nós começamos a criar pessoas que nós gostamos mais e passamos mais tempos em detrimento de outros, isso é basicamente uma fagulha que pode resultar numa grande guerra. Também ele fala no capítulo 5, versículo 1 a 6, sobre guerra entre patrões, pessoas que são patrões e que vão sonegando o salário dos empregados. E isso pode gerar guerra dentro da igreja também. Guerras pessoais, como acabamos de ler, onde nós somos advertidos também, no versículo 11 e 12, na sequência do texto que acabamos de ler, onde nós começamos a falar mal uns dos outros, condenando, julgando, e aí nós vamos ter um baita de um conflito. Dessa forma podemos facilmente entrar em guerra, como ele diz. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece em nossa vida? Por que nós começamos a criar conflitos? Fato é, nós temos guerra, ok. Temos guerra, conflitos entre uns e os outros, mas por que nós entramos nessas guerras? E Tiago fala que provavelmente a razão de entrarmos em guerra uns com os outros é porque temos guerra dentro de nós mesmos. Versículo 1 a 3 ele fala, de onde vem? Ele diz, não vêm elas das paixões que habitam em vocês. Essa é a razão de estar em guerra com os outros. É a guerra em nossos corações, né, que causa esses problemas na igreja. E basicamente, quando a guerra dentro do nosso coração, elas são motivadas por desejo egoísta, aquilo que eu falei domingo passado, desejo egoísta, por coisas que satisfaçam o nosso coração, poder, possessão e etc. E essas coisas fazem com que tenhamos guerra com os outros, né? De forma simples, a chave do problema é o egoísmo. Falei isso domingo passado. Quando nós debatemos com alguém, quando nós defendemos o nosso ponto de vista, nós partimos do conceito de que nós estamos errados, certos, e os outros estão errados. Nós partimos desse princípio. Vocês conhecem a expressão tábula rasa? Já ouviram falar quando você entra num processo na tábula rasa? É basicamente quando você compra um computador novo, ele não tem nada lá dentro, você tem que ir adicionando os programas. Quando você vai para o problema com uma tábula rasa, sem preconceitos, conceitos pré-formados, ninguém é assim. Todos nós já vamos para alguma coisa com conceitos formados anteriormente. Nós não entramos em nenhum problema, em nenhum relacionamento como uma tábula rasa. Nunca. Nós já partimos do princípio de que nós estamos certos e os outros estão errados. Pense um pouco nos conflitos que você tem. Pode ser entre casal ou mesmo com pessoas. Você defende o seu ponto de vista com unhas e dentes, porque você parte do princípio de que você está certo e o outro está errado. É um desejo egoísta muitas vezes. A incapacidade de se colocar no lugar do outro e de entender a situação em que o outro vive. Tiago diz que a chave do problema que traz dissensão, guerra, contendas dentro de igrejas, nos relacionamentos, a chave do problema é o egoísmo que brota do nosso coração, vem lá de dentro, são desejos egoístas que levam a atitudes erradas. Matam, ele diz, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, de fato, não literalmente, nós não matamos literalmente, mas aos olhos de Deus, nós matamos o nosso próximo sim, porque nós matamos ele socialmente, emocionalmente, não literalmente, mas nós matamos ele por dentro. E aos olhos de Deus isso não é muito diferente. E ele continua dizendo que os desejos egoístas nos levam a orar por coisas erradas, de uma atitude errada. Repetidamente eu tenho dito aqui que não existe uma atitude certa de se orar.
Mas uma atitude egoísta é uma atitude errada, porque é um tipo de oração que permanece não respondida. Uma oração egoísta, ela é uma oração que não é respondida, porque essas orações são motivadas por coisas erradas, são motivadas por algo que eu anseio e desejo que o outro tem. De novo, nós não conseguimos orar com tábula rasa, de coração sincero, nós não conseguimos, precisamos da ajuda do Senhor até para isso. E é por isso que as pessoas estão muitas vezes em guerras umas com as outras. E toda guerra ou desacordo, com raiva, tem pessoas que estão em primeiro lugar em guerra consigo mesmas. Todas as guerras, se você olhar bem, se você for honesto com você mesmo, todas as guerras que nós causamos, na verdade, começam porque nós estamos em guerra com nós mesmos. Existe conflito dentro de nós, e nós a estendemos ao nosso próximo, e aí criamos uma batalha. Mas por que nós temos guerra dentro de nós? Como isso acontece? Da onde vem essa guerra dentro de nós? Por que as pessoas têm guerra dentro de si? Mais uma vez, nós vamos para o texto aqui, Tiago nos dá a resposta quando ele descreve que nós estamos em guerra conosco mesmo, porque estamos em guerra com Deus. Versículos 4 e 10, do versículo 4 até 10, fala que esta é a raiz de todas as guerras internas e externas, quando nós estamos em rebelião com Deus. Quando nós estamos em rebelião com Deus. O cenário é o seguinte, para resumir um pouquinho, ficar um pouco mais compreensível. Os que estão em guerra uns com os outros, estão assim, porque estão em guerra consigo mesmo. E estão em guerra consigo mesmo porque estão em guerra com Deus. Vocês perceberam como uma coisa vai levando a outra? Quando nós não estamos bem com Deus, automaticamente não estamos bem conosco mesmo. E não estando de bem com a gente mesmo, nós não estamos de bem com o nosso próximo. Não funciona, existe ruído na comunicação. Não funciona. E aí a gente tenta em várias coisas, aí pessoas começam a correr sobre, ok, eu preciso de uma igreja que diz que eu tenho que fazer um descarrego lá, eu preciso ler a Bíblia em 3 meses, ou, ok, achei que você ia dar uma opinião, ou então precisa dar mais dinheiro na igreja. Você entende que o problema quando você está com guerra, ou não está bem consigo mesmo, não com Deus, nem com os outros, você tenta achar formas de se sentir menos culpado, para fazer a tua mente ficar mais leve, e você vai tentando, e tentando. Estamos voltando da casa do Celso, e da Lau na sexta-feira à noite, e já era tarde, já era mais de meia-noite. Quando a gente entrou na nossa rua, tinha um carro atravessado no meio da rua. E uma mulher sozinha dentro do carro, com uma fogueira enorme na esquina, fazendo um despacho lá, aqui na esquina. E isso eu fiquei pensando, ela está correndo um risco de quase 1 da manhã, numa rua deserta, sozinha, o carro aberto, fazendo um despacho ali, correndo um risco. Para que ela faz isso? Eu tenho absoluta certeza de que ela está sendo honesta na procura dela. Mas ela tem uma batalha, uma guerra tão grande no coração dela, que ela está fazendo aquilo para tentar trazer um pouco de paz, que ela nunca vai sentir nesse caminho. Nunca. Nunca vai sentir. Me deu vontade de conversar com ela, sabe? Mas pensei, talvez ela possa até entender mal naquele momento. Mas, quando nós estamos em guerra com Deus, estamos em guerra conosco mesmo. E também, consequentemente, com os outros. Mas como uma pessoa declara guerra com Deus? Como é que uma pessoa chega a declarar guerra com Deus? Ao se tornar amigo dos inimigos de Deus, diz Tiago. Tiago menciona pelo menos 3 inimigos que nós precisamos cuidar para não nos tornar amigos deles, se quisermos ter paz com Deus. Primeiro ele diz o mundo, e aí parece uma linguagem bem evangélica, crente demais, o mundo. A gente demoniza o mundo, mas nós aproveitamos das coisas do mundo, não é verdade? Nós comemos das coisas que o mundo nos oferece, nós vestimos das coisas que o mundo nos oferece, mas nós demonizamos o mundo. Mas não é o mundo como nós conhecemos assim no termo restrito da palavra que Tiago está falando. Tiago está falando do mundo, uma sociedade humana contrária aos pensamentos de Deus. Uma sociedade que negou a Deus, que voltou as costas para Deus, de se tornar parte disso, de uma sociedade que abertamente se diz contrária a Deus, não com palavras, mas com ações.
onde fazem exatamente aquilo que Deus condena, onde dizem ser normal aquilo que a Bíblia diz que não é tão normal, onde chamam de bonito aquilo que Deus diz que é feio. Esse tipo de sociedade, quando nós nos tornamos amigos dela, nós nos constituímos amigos de Deus, inimigos de Deus, aliás, porque nós automaticamente amamos as coisas que Deus está abominando. Quando Deus diz que a vida é um bem mais precioso que o ser humano tem, e nós apoiamos aborto, estamos aplaudindo uma coisa que Deus se opõe. Quando Deus diz que a família é a célula mãe da sociedade, da onde indivíduos fortes e indivíduos resolvidos emocionalmente, fisicamente e também socialmente provêm, e nós apoiamos casamentos gays, nós estamos nos opondo aos ensinos de Cristo. Então nós estamos aos poucos nos tornando inimigos de Deus, ao apoiarmos uma sociedade completamente longe de Deus. Nós precisamos de famílias onde os filhos têm uma opinião formada e se opõem a esse tipo de coisa. Não de forma preconceituosa, mas de forma a chamar a atenção e dizer que se esse caminho nós seguirmos, o problema vai ser grande. 1960, mais ou menos, quando os discursos liberais nos Estados Unidos começaram a acontecer. E se naquele momento alguém dissesse, olha só, esse discurso no futuro vai nos levar a casamentos gays, todo mundo o chamaria de idiota. Ninguém acreditaria que aqueles discursos levariam a casamentos gays e a unidade entre pessoas do mesmo sexo e reconhecidas pelo governo. Ninguém acreditaria que aqueles discursos poderiam. Se alguém dissesse, olha, o que você está falando vai acabar acontecendo em casamento gay, todo mundo ia falar, você é bobo, nunca isso vai acontecer. Bem-vindo à realidade. Estamos casando gays. E não só isso, pastores gays. Igrejas gays aceitas. Hoje, se alguém disser, olha só, pela liberdade que os gays querem de casar e tudo mais, no futuro nós teremos pedofilia sendo aceito como normal, todo mundo vai atacar pedra em mim. Bem-vindo daqui a 30 anos, onde pedofilia vai ser aceito normal. Eu estou querendo ser um pouco mais positivo. Porque, na verdade, o que ele diz? Opção. Uma deficiência genética em que a pessoa precisa receber amor fraterno de criança. Tenta colocar como um estudo. Sim. O que você diria se teu filho ou tua filha, de 10 anos, 8 anos, fosse assediada por um homem de 30, 40 anos? Você acharia normal? Isso já acontece com um menino de 14 anos. Acontece. Você acharia normal? Não é, porque Deus diz não é normal, é pecado. E a sociedade afastada de Deus, pecaminosa, afastada completamente de Deus, está dizendo aos poucos que isso é normal. E nós vamos ter muitas outras barbaridades acontecendo aí, em nome do egoísmo, porque ele diz, eu tenho desejo, se é bom para mim, eu quero. Basicamente isso é suficiente para legitimar uma atitude. Sim, por exemplo, casamento gay, ninguém tem nada a ver com a minha opção. Sim, o norte do país, né? Ouvi falar disso. E eles disseram, esse é só o começo. Adotaram uma menina. Assim, foi por inseminação, isso mesmo. Isso mesmo. Isso é uma sociedade humana contrária à vontade de Deus. E se nós nos tornamos amigos disso, nós nos constituímos inimigos de Deus. Ele também fala que já que o primeiro inimigo é o mundo, o segundo é a carne, a nossa própria carne. Nós gostarmos demais das coisas, nós nos apaixonarmos demais por coisas que nós gostamos, não é? Onde a minha vontade é soberana, onde como eu disse hoje de manhã, quando nós nos colocamos diante da Bíblia, e a Bíblia funciona como um espelho para nós, e ela diz, olha, essa área não está bem, essa área não está bem, e você diz, olha só, tudo bem, está escrito ali, mas eu acho que não é bem assim. E aí a gente tenta achar recursos literários para interpretar de outra forma, para dar um significado diferente, e eu me senti bem diante de Deus.
Se a Bíblia diz que homossexualismo é pecado, não adianta usar recursos literários de hermenêutica para tentar fazer com que ele diga algo diferente, como aqueles dois pastores que foram, eu nem os considero pastores, mas vou usar esse termo, foram na televisão e disseram, não, porque no grego não diz assim, diz em grego, diz em chinês, diz em português. Eu estudei isso, diz lá, é pecado. Não é diferente, é pecado. Romanos 1 é claro, ele diz pecado. Deus vai trazer juízo sobre essas pessoas. Você pode usar qualquer recurso de linguagem que você quiser. É mais uma forma de tentar se sentir melhor diante do Senhor. Como aquela mulher naquela esquina. É mais uma forma, porque está em guerra consigo, está em guerra com Deus e vai estar em guerra com quem defende um ponto de vista diferente. Esse é o problema dos movimentos gays, dos movimentos negros, qualquer outro movimento das minorias aí, que se dizem minorias, porque todas as minorias, quando chegam a uma superioridade, se tornam opressivos. Foi assim durante a história e vai ser assim até Cristo voltar. Todos os movimentos se tornam opressivos, todos, porque estão em guerra com Deus, em guerra consigo mesmo, em guerra com os outros. Rebelião diante do Senhor, rebelião. E ele diz, a carne, aquele que deseja coisas que são totalmente opostas ao que Deus quer, que são desejos que nos levam para longe de Deus, constitui-se inimigo do Senhor. E cristãos entram nessa jogada de forma fácil também. São desejos completamente contrários a Deus e ao seu Espírito. Em segundo lugar, versículos 6 a 7, ele diz que o diabo é um dos grandes inimigos também de Deus. E nós nos tornamos amigos dele, quando na verdade nós permitimos que ele domine a nossa vida. Ele diz, o orgulho é a maior tentação que Satanás usa na vida do ser humano. O orgulho de achar que nós somos melhores do que os outros, de achar que o que nós fazemos é melhor do que o que os outros fazem. Essa é uma das grandes jogadas do inimigo de Deus na vida do cristão. Quando nós caímos no orgulho, nós nos tornamos amigos dele. Trocamos figurinha com ele. E automaticamente nós nos constituímos inimigos de Deus. Pensem um pouco em guerras agora, literalmente. Se nós brasileiros vamos agora ser invadidos por uma nação, você nunca vai imaginar, nós nunca teríamos tanta união no país quanto num tempo de guerra. A história mostra isso. A unidade que se cria, o patriotismo que se cria quando o país está diante de uma ameaça iminente. Aconteceu assim com os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos foi para a guerra, o patriotismo que se criou, todo mundo, o orgulho de ser americano. Aconteceria a mesma coisa com o brasileiro. Se nós estivéssemos diante de uma ameaça iminente, nós nos uniríamos, os estados se uniriam, os prefeitos, governadores, todos se uniriam em um propósito único de defender a nação. Imaginem vocês, estamos tão unidos e o presidente do nosso país, o líder maior, ficaria amiguinho do nosso inimigo que está buscando nos invadir. Como nós veríamos o nosso presidente? Automaticamente ele se configuraria como inimigo da nação, porque criou paz com inimigos. É assim com Deus. Quando Deus diz, ele é o meu inimigo, a Bíblia fala disso, que Satanás, não porque Deus quis, mas ele se constituiu inimigo de Deus. Se nós trocamos figurinha com ele, nós não podemos coxar entre dois. Lembra daquele verso que diz, uma vela para Deus, uma para o diabo? Lembra bem disso, né? Igual o bêbado atravessando o rio, né? Só tinha um tronco sobre a água. Ele diz, Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Com medo de dizer que se Deus é bom, o diabo dava um tapa nele. Se ele dissesse que o diabo é bom, Deus dava um tapa nele. Então ele tenta agradar os dois. É ridículo, não é? É um pensamento ridículo, mas ele descreve exatamente como o ser humano anda. Ele tenta agradar os dois senhores. E no processo se torna inimigo de Deus e se afasta. Então esses são os inimigos básicos de Deus. O mundo, que não é o mundo que a gente demoniza, mas o mundo, uma sociedade contrária aos pensamentos de Deus. Também a nossa carne, nossos próprios desejos e o próprio Satanás. Agora, a gente percebeu como o ser humano entra em guerra com Deus. Como o ser humano pode ter paz com Deus? Quem gostaria não de acertar, mas de opinar? Como o ser humano pode fazer para ter paz com Deus? Submissão, exatamente.
né? Esse é o primeiro passo, versículo 7, olha o que diz o versículo 7. Portanto, ele faz uma adversativa aqui. Como é o nome da primeira palavra? Conjunção adversativa. Portanto, submetam-se a Deus. Submeter a Deus. Primeiro passo. Quer se tornar amigo de Deus? Submeta-se a Ele. Segundo, resistir ao diabo. Resistir. Terceira coisa, aproximar-se de Deus. Versículo 8, aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. E Ele se aproximará de nós. Como? Como nós podemos nos aproximar de Deus? Humilhando-se aos olhos de Deus. O que é humilhar aos olhos de Deus? Sabe, gente, é impossível a gente se humilhar externamente se nós não nos humilharmos internamente. Mas o que é um humilhar-se a Deus? É um verdadeiro pesar pelos pecados. Quando você olha e sente que o que você fez ofendeu um Deus puro, santo e justo, que os nossos pecados ofendem a Deus, que ao aplaudirmos uma coisa que Deus julga abominação, ofende o coração de Deus. Quando nós dizemos que tudo é normal, quando Deus diz que não é tão normal assim, ofende o coração de Deus. E quando nós humildemente chegamos diante do Senhor e diz, de fato, o que eu apoiei até agora ofendeu o teu coração, reconheço isso, sinto vergonha, sinto dor pelo que eu fiz. Isso é humilhar. É reconhecer quando você está errado, quando na verdade você queria defender com todas as forças que você está certo. Mas reconhecer, diz, de fato eu posso estar errado. De fato. Isso é humilhar-se diante de Deus. E o resultado desse humilhar, a Bíblia diz, Deus nos exaltará. Porque Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso de coração, mas dá graça ao humilde. Quero concluir essa manhã incentivando, encorajando você a tentar buscar essas 4 áreas que eu acabei de citar, que é submeter-se a Deus, resistir ao diabo, aproximar-se de Deus e humilhar-se aos olhos de Deus. São 4 passos. Não gosto dessas coisas, 4 passos para isso, 4 passos para aquilo, mas é o que a Bíblia diz aqui. Então, se nós atentarmos para esses passos práticos, Jesus, Deus, se aproximará de nós, nos purificará e nos perdoará. Pode acreditar. E somente então as guerras cessarão. Somente então. E as guerras vão cessar pelo desejo de não estar em guerra com Deus. E através desse desejo de não estar em guerra com Deus, não estaremos em guerra com nós mesmos. E, consequentemente, não estaremos em guerra com os outros. Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 16, versículo 7, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. É promessa? Não, não é promessa. Mas é uma grande probabilidade. Porque paz nunca depende somente de uma pessoa só, não é verdade? Mas a Bíblia diz que enquanto depender de nós, que busquemos andar em paz uns com os outros. Tem momentos que vai depender dos outros, não mais de nós, mas enquanto depender de nós, busque a paz, diz ele em Romanos. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-lo. Empenhar é se esforçar para alcançar essa paz. Empenhe-se. Seremos diligentes a ponto de garantir que nossos caminhos são agradáveis ao Senhor? Uma pergunta que cada um de nós precisa responder. Diligentes no sentido de cuidadosos? Seremos cuidadosos o suficiente para garantir que os nossos caminhos são agradáveis ao Senhor? Que Deus nos ajude, que a gente possa caminhar nos caminhos que agradem ao Senhor. Meu desejo para cada um de nós, com essa série de mensagens em Tiago, que a gente encerra essa manhã, é que nós possamos entender que cristianismo é menos palavra e mais ação. É atitude. O que torna você um cristão não é o que nós falamos, mas é o que nós vivemos. Porque a gente pode falar coisas tão bonitinhas, mas viver coisas tão feinhas também. Então vamos agir
Vamos colocar em prática o que o livro de Tiago nos ensina. Deus nos abençoou com esse livro na Bíblia. Deus nos abençoou com o tempo que nós passamos aqui, todos esses domingos, 6 domingos, falando sobre esse texto, aprendendo princípios práticos e claros para a nossa vida. Agora é com a gente. Tem momentos da nossa vida onde Deus afasta a gente, arregaça a manga e diz: sai da frente que agora você vai ver um profissional agindo. Tem momentos que Deus faz assim. Agora é o momento do profissional, ele arremanga. E tem momentos que ele diz: ok, agora é contigo. E agora é com a gente, né? Agora é a gente que arregaça a manga e diz: ok, agora é hora de um meio profissional. Não, de um aprendiz. Como? Um serviçal, boa palavra essa. Um serviçal entrar em cena. Então agora é com a gente. Deus nos abençoe com esse livro de Tiago, que nós possamos continuar lendo, meditando nele. Tem muitos outros princípios contidos aqui, que não foi possível, por causa do tempo, de ver tudo. Mas a minha sensação foi como se um parente meu que me visitou por 6 semanas está indo embora. Sabe quando você sente aquela, gostaria que ficasse. Pois é essa sensação que eu tive essa semana ao encerrar essa série de Tiago. Ele volta logo, exatamente. Na verdade, é a 3ª vez que a gente ensina Tiago aqui na igreja. 3ª vez. E olha, cada vez a gente tira pérolas incríveis. Mas a gente se apaixona por um outro livro. A palavra de Deus tem essas coisas maravilhosas, né? Então, que Deus nos ajude. Eu quero chamar aqui na frente a Conceição nesse momento, já que ela está aqui. Eu quero orar por você. E vamos também lembrar da Valentina, que está resfriado que ela pegou, não foi? É isso? Vamos orar também por Valentina. Tem alguém mais que precisa de oração? Vamos orar por você, Conceição, vem aqui. Entendemos que Conceição está buscando tratamento, está indo atrás de médicos, de profissionais, é preciso fazer isso. Deus usa profissionais na nossa vida, né? Deus usa isso, e nós agradecemos ao Senhor por você ter sido bem atendida no hospital ontem, e nós queremos orar nessa manhã, como igreja, por essa cura, né? Mas nem sempre Deus cura as pessoas, né? Deus não curou todas as pessoas, e isso não é falta de fé, porque Deus é soberano. Então vamos orar nesse momento, vamos clamar a Deus por cura na vida de Conceição, que Deus restaure a tua vida completamente. Querido Deus, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor a vida da Conceição. O Senhor a criou, o Senhor a conhece no íntimo do ser dela, e o Senhor sabe a necessidade do coração dela nessa manhã, nesse momento. Esse problema de saúde que ela enfrenta, que ela nem sabia que tinha, nós colocamos diante do teu altar. Somos tão fracos, que por nós mesmos não conseguimos nada, mas confiamos no teu poder. O Senhor a criou, como eu já disse, o Senhor sabe como agir na vida dela, o Senhor sabe o que é necessário para restituir a ela a saúde completamente. E eu oro nessa manhã, pelo poder que há no teu nome que está acima de todo nome, onde todo joelho, diante desse nome, todo joelho precisa se dobrar. É no nome desse Deus, em nome de Jesus, que eu peço a cura na vida da Conceição. Deus, toque o corpo dela, toque o coração dela, a circulação de todo o sistema dela, que possa ser restituído para a glória do teu nome. Esse é o nosso desejo como seres humanos, mas nós não vemos todo o escopo da história da vida da Conceição. O Senhor vê. Então nós a entregamos em tuas mãos e oramos aqui essa manhã para que a tua vontade seja feita. A nossa vontade é que ela seja restabelecida completamente, que a saúde volte como se ela fosse apenas uma adolescente. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Mas nós nos submetemos o nosso desejo, submetemos as nossas orações, submetemos as nossas vidas ao Senhor, que é dono de tudo isso. Oramos essa manhã também pela Valentina, que o Senhor restitua a ela também completamente, que ela possa passar por esse processo de resfriado e que possa voltar logo a brincar e ter toda aquela vivacidade de bebê. Nós agradecemos pela vida daquela criança, pedimos que
Valéria e Carla tenham paciência, saibam esperar no Senhor, tenham discernimento também, que possam orar por essa criança, abençoando ela, cuidando e amando cada vez mais, para que ela possa vencer essa pequena luta que ela já trava contra esse resfriado. Abençoamos a vida da Conceição e a vida da Valentina, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. E oro também aqui essa manhã para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco essa semana. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção. E aí nós podemos bater papo, que Deus foi bom, deu uma refrescada, mas não está chovendo, podemos ficar aqui até 4 horas da tarde. Deus abençoe. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita